Meu marido me compara com a minha cunhada porque ela tem um trabalho normal, mas enviei as coisas dele para a casa da irmã dele e desejei sorte para ele vivendo do dinheiro dela. Expulsei meu marido de casa há 2 dias porque ele me desrespeitou e a minha profissão dizendo que eu não tenho um trabalho de verdade e que portanto não sou uma mulher forte e bem-sucedida aos olhos dele. Não quero que ninguém me encontre, então vou contar isso usando nomes falsos nesta publicação. Existe a possibilidade de algumas pessoas me reconhecerem se eu revelar meu nome real junto com o dos outros. Na verdade, sou influenciadora nas redes sociais e é possível que alguém me reconheça. Não sou uma modelo ou blogueira mundialmente famosa, mas há 6 anos comecei um canal no TikTok e no YouTube. Com o tempo meu conteúdo começou a crescer e me saí muito bem. Isso me deu a oportunidade de deixar meu trabalho mal pago e finalmente trabalhar por conta própria. Pensei que todas as pessoas na minha vida me apoiavam e estavam orgulhosas de mim, mas parece que eu estava enganada. Há algumas semanas meu marido Ronald, de 33 anos, fez comentários muito desagradáveis sobre mim e minha profissão na festa de aniversário da irmã dele. Minha cunhada Jéssica, de 28 anos, é enfermeira e foi recentemente contratada no maior hospital da nossa cidade. Ela trabalhou muito para se tornar uma boa profissional e finalmente conseguiu o emprego dos sonhos. Estávamos todos muito felizes por ela, inclusive eu. Tenho muito respeito por pessoas que trabalham nessa profissão porque sei o quão duro elas trabalham. Esse jantar de aniversário também foi uma espécie de celebração pela conquista dela. Quem trabalha na área da saúde sabe que conseguir folgas é quase impossível devido à escassez de pessoal nos hospitais. A família queria organizar um jantar para celebrar, mas Jéssica recusou porque sabia que seria difícil conseguir uma folga. Então todos chegaram a um acordo e a celebração foi feita no aniversário dela. Foi uma festa bem grande porque o marido dela, Nathan, de 30 anos, fez de tudo para celebrar a esposa. Havia facilmente 50 pessoas na festa, entre amigos e familiares. Eu estava esperando ansiosamente por esse evento porque realmente aprecio minha cunhada e estou feliz por tudo que ela conquistou. Nunca imaginei que essa festa se tornaria uma das experiências mais humilhantes da minha vida. Tudo aconteceu quando meu marido começou a fazer um discurso elogiando a irmã dele e dizendo quão incrível ela é como mulher. Em seguida ele continuou dizendo que estava orgulhoso dela por ter um trabalho de verdade e uma carreira, e que ela representava o verdadeiro feminismo, ao contrário de outras pessoas que pegam atalhos para alcançar o sucesso. No início o discurso dele me pareceu estranho, mas não entendi imediatamente que ele estava me mandando indiretas, e aos poucos enquanto ele falava percebi que estava insultando diretamente minha profissão. Porque disse que na opinião dele as mulheres que se destacaram academicamente e têm trabalhos respeitáveis são as únicas que merecem ser chamadas de bem-sucedidas. Ele até riu e disse: sem ofensa à minha esposa, mas ter um monte de seguidores nas redes sociais dificilmente é digno de admiração, já que as mulheres fortes não precisam usar as redes para ter sucesso. Queria estar brincando, gente. Queria estar inventando isso porque é simplesmente cruel. Eu não fazia ideia de que meu marido sentia tanto desprezo pela minha profissão e pela minha vida. Essa frase em particular ficou gravada na minha mente. Ele disse muitas outras coisas que me mandavam indiretas e menosprezavam meu trabalho, mas não me lembro delas palavra por palavra. O que ficou claro é que, segundo ele, Jéssica é uma mulher genuinamente forte e independente, não uma feminista de mentira, mas sim alguém com um trabalho de verdade. Quando percebi que Ronald estava me insultando e humilhando publicamente na frente de amigos e familiares, fiquei louca. Me senti tão ferida e traída que nem conseguia pensar com clareza. Acho que estava em estado de choque. Ronald e eu estamos juntos há 10 anos. Me apaixonei por ele porque ele nunca me julgou por ser pobre e não ter nada. Posso ter uma carreira de sucesso agora, mas nem sempre foi assim. Casei com ele por amor e sempre pensei que ele estivesse orgulhoso da minha situação atual. Ouvir tudo isso doeu mais do que posso expressar com palavras. Não fiquei muito tempo na festa. Fui sozinha para casa. E acho que nem preciso dizer que dormi no quarto de hóspedes. Sabia que não podia ficar com Ronald naquela noite. Meu marido chegou em casa 4 horas depois e começou a gritar comigo imediatamente por eu ter levado o carro e o deixado na mão. Ele estava muito bêbado na festa e chegou ainda pior em casa. Disse a ele que levei o carro porque era meu e que ele tinha muita cara de pau de gritar comigo, sendo que ele foi quem me insultou na frente de mais de 50 pessoas. Ronald continuou gritando, me chamando de bruxa inútil que nem sequer cuidava do marido e o havia abandonado numa festa. Sabia que discutir com ele naquele estado não adiantaria nada. Eu já estava emocionalmente exausta. Então simplesmente fui para o quarto de hóspedes e me tranquei. Na manhã seguinte ainda tinha esperança de que Ronald reconheceria o erro dele depois que a bebedeira passasse. Bom, claramente eu esperava demais. Não houve nenhum pedido de desculpas. Ele simplesmente levantou e disse que eu tinha que fazer comida para ele porque estava com uma ressaca horrível. Se ele achava que eu seria idiota o suficiente para preparar comida para ele, estava muito enganado. Eu ainda pensava que em algum momento Ronald pediria desculpas e admitiria que estava errado, mas ele só começou a me dizer com raiva que eu não deveria tê-lo deixado na festa sabendo que ele estava tão bêbado. Ele continuou falando e falando sobre o quão decepcionado estava comigo, que não podia acreditar que eu o havia abandonado, que eu deveria ter sido uma esposa melhor, blá, blá, blá. O discurso dele me deixou tão irritada que explodi e relembrei tudo o que ele disse no discurso dele. Como uma tola pensei que ele provavelmente estava muito bêbado para se lembrar, então se eu explicasse o que ele havia dito ele pediria desculpas, mas não o fez. Acontece que ele se lembrava de tudo e não achava que era algo importante. Na verdade, ele se defendeu dizendo que tinha o direito de expressar sua opinião e elogiar a irmã dele na festa dela. Afinal, era o aniversário dela. Tivemos uma grande briga depois disso e ficou claro para mim que Ronald não ia pedir desculpas nem admitir o erro dele. Dei tempo para ele se desculpar e assumir a responsabilidade.
Durante mais de uma semana continuamos brigando porque meu marido não achava que tinha feito nada de errado. Ele até me disse que eu estava exagerando porque tinha ciúmes da Jéssica e odiava que ela tivesse um trabalho de verdade, enquanto eu basicamente me vendia na internet por dinheiro. No dia em que ele disse isso, houve uma espécie de ruptura no nosso relacionamento. Ronald sempre apoiou minha carreira e até me incentivou a tentar ser influenciadora. Ele nunca me deu a impressão de que tinha problemas com meu trabalho. Nós celebramos minhas conquistas nas redes sociais e ele compareceu a todos os eventos e campanhas para os quais fui convidada. Além disso, eu tenho bancado nosso estilo de vida porque ele está ocupado pagando as dívidas dele e dos pais dele. Quase todo o dinheiro dele vai para pagar dívidas, então ele não tem renda para manter o nível de vida que levamos. Eu entendi a situação dele e aceitei arcar com todas as despesas da casa enquanto ele pagava as dívidas dele. Era minha forma de demonstrar que valorizava tudo que ele tinha feito por mim. Nunca pensei que ele tivesse uma opinião tão baixa de mim e da minha profissão, a mesma profissão que permite que ele tenha a vida que tem agora. Naquele dia eu estava furiosa. Então depois que ele foi para o trabalho da irmã dele, me senti profundamente desrespeitada pelo meu marido e não podia acreditar que ele me menosprezasse daquela forma. Como eu pago pela casa e o contrato de aluguel estava no meu nome, Ronald não tinha nenhum direito sobre a moradia. Foi fácil para mim embalar as coisas dele e deixá-las na casa da irmã dele. Eu não tinha vontade de falar com ela nem de me explicar, então simplesmente deixei as malas na varanda dela e fui embora. Ao chegar em casa, mandei uma mensagem para o meu marido para dizer o que eu tinha feito e que não o queria mais em casa. Eu precisava de espaço depois que ele me desrespeitou daquela forma. Eu estava magoada e queria que ele fosse embora, então fiz o que fiz, mas agora estou sendo chamada de tudo quanto é nome porque expulsei meu marido de casa. Ronald e a família dele têm me dito de tudo por mensagens e ligações me insultando pelo que fiz. A justificativa é que não é tão grave assim e que eu sou muito dramática. No fundo, eles estão me envergonhando pelo que fiz e alguns até me ameaçaram de me expor nas redes sociais. Ronald teve a audácia de me dizer: seus seguidores vão ficar horrorizados quando descobrirem o quão dramática e ciumenta você é. Isso tem acontecido há 2 dias e eu não sei como lidar com isso. Não quero que meu marido volte para casa. Na verdade, nem sei se quero que ele continue sendo meu marido. Mas todas essas ameaças estão me afetando. Tenho medo de ser exposta porque não sou do tipo de pessoa que expõe seus problemas familiares nas redes sociais. Além disso, essa é minha fonte de renda. Não quero que por causa da mesquinhez do meu marido eu me arruine. Na verdade, sempre mantive minha vida familiar em privado porque não faz parte do meu conteúdo. Até 2 dias atrás eu achava que estava sendo razoável ao pedir para Ronald me dar um pouco de espaço, mas agora não sei o que pensar. Estou sentindo muita pressão e me fizeram me sentir culpada por tê-lo expulsado de casa. Sei que ele tem sido bastante solidário nos últimos 5 anos, mas o comportamento dele mudou agora. Eu gostaria de saber o motivo, mas ele não falou comigo. Preferiu dizer tudo isso na frente de outras pessoas em vez de ter uma conversa. Edição. Está bem, sim, eu sei que o que fiz foi infantil. Eu estava irritada e magoada, não estava pensando com clareza. Mas por favor, não digam que agi impulsivamente porque não foi assim. Leiam minha publicação com atenção. Sentei com ele e tentei fazê-lo entender minha perspectiva e respeitar meus sentimentos, mas Ronald se recusou a aceitar que estava errado. Não foi de um dia para o outro, passaram vários dias. Ele me disse que a culpa era minha por me sentir ofendida. Além disso, transformou tudo isso em um problema de ciúmes e me disse que eu deveria parar de me comparar com a irmã dele porque nunca estarei no nível dela. Basicamente, nas últimas semanas ele só redobrou os ataques contra mim. Cheguei ao meu limite quando ele afirmou que eu estava me vendendo nas redes sociais por dinheiro. Aliás, para deixar claro, não faço nada imoral ou indecente. Meu conteúdo é postado em plataformas como YouTube e TikTok. Se eu postasse coisas desse tipo, minha conta já teria sido excluída. Eles costumam ser bem rigorosos com o que permitem que você poste. Ronald disse isso porque acha que as pessoas que ganham dinheiro na internet estão se vendendo para estranhos online. Nos últimos meses ele vinha fazendo comentários sarcásticos sobre as redes sociais e meu trabalho, mas nada tão intenso quanto isso. Não sei o que aconteceu com ele. Tentei perguntar se algo estava incomodando, mas ele só ficava mais irritado e começava a gritar comigo. Tentei de tudo para ter uma conversa civilizada com ele, mas ele simplesmente se recusou a cooperar ou a levar em conta o que eu dizia. Também sou um ser humano. Tenho um limite. Já é ruim o suficiente receber comentários ofensivos na internet, mas recebê-los do meu próprio marido tem sido pior. Não sei se poderei perdoá-lo depois de tudo isso, ou se sequer quero fazê-lo. Só queria que tudo isso fosse um pesadelo e não minha realidade. Assim, parte 2. Meu marido me compara com a minha cunhada porque ela tem um trabalho normal, mas enviei as coisas dele para a casa da irmã dele e desejei sorte para ele vivendo do dinheiro dela. Recebi muitas respostas na minha publicação. Estou acostumada a receber comentários de pessoas que me conhecem através das redes sociais, mas receber comentários de pessoas que não sabem quem eu realmente sou me parece estranho. É um tipo diferente de interação, até melhor posso dizer. Antes de continuar com a atualização, preciso esclarecer algumas coisas que continuam surgindo nos comentários. Vou fazer em tópicos porque não quero que esta atualização seja uma longa reclamação. Fiz esta publicação por atenção ou fama? Não, não fiz tal coisa. Se eu quisesse chamar a atenção, teria facilmente compartilhado esta história com meus seguidores ou adicionado meu nome real e minhas plataformas na publicação. Provavelmente teria recebido o dobro de comentários do que já recebi aqui. Publiquei aqui porque queria manter meu anonimato. Mencionei minha profissão porque é literalmente uma parte importante de por que expulsei meu marido de casa. Se o problema fosse outro como uma infidelidade, provavelmente nem teria mencionado.
Meu marido me apoiou durante 5 anos e por isso eu não deveria tê-lo expulsado agora que tenho vantagem? Acho que não me expliquei bem na publicação original. Meu marido foi solidário no sentido de que me incentivou a postar vídeos e deixava bons comentários neles. Ele disse que apoiava meu desejo de ser influenciadora. Não houve nenhum tipo de apoio financeiro da parte dele. Eu paguei minha parte justa de tudo porque não vivo às custas de ninguém. Se lerem minha publicação com atenção verão que antes da minha carreira nas redes sociais eu tinha um trabalho mal pago porque não tenho educação universitária e mal terminei o ensino médio. Deixei meu trabalho 1 ano depois de me casar com Ronald porque naquela época já ganhava mais nas redes sociais do que com meus empregos fora da internet. Estou com ciúmes da minha cunhada? Esse comentário apareceu várias vezes e não entendo porquê. Nunca disse nada de ruim sobre Jéssica nem critiquei a carreira dela. Na verdade mencionei que estou muito feliz por ela e que de alguma forma a admiro. Ela é uma pessoa muito boa e sempre foi gentil comigo. Não há nenhum relacionamento ruim entre nós. A razão pela qual deixei as coisas do meu marido na casa da Jéssica foi simplesmente porque estava sendo um pouco infantil e porque ela mora mais perto do que o resto da família. Não queria que Ronald tivesse uma desculpa para vir a casa com o pretexto de pegar as coisas dele. Ele poderia ter elogiado a irmã dele o quanto quisesse, mas não precisava me menosprezar enquanto brindava as conquistas dela. Não estou irritada com Jéssica nem com ciúmes dela. Estou irritada com meu marido e não tenho ciúmes de ninguém. Me chamam de insensível e irresponsável por deixar meu marido bêbado? Há quem diga que eu não deveria tê-lo deixado na festa porque sabia que ele estava muito bêbado. Bom, ele não estava completamente bêbado quando eu fui embora. Além disso, havia muitos familiares na festa que poderiam facilmente levá-lo para casa. E foi exatamente o que aconteceu. Um primo o levou de volta. Ele nem precisou pegar um táxi. Além disso, a casa da Jéssica fica a apenas 15 minutos a pé da nossa. Não o deixei no meio de uma estrada no deserto sem água e cercado de coiotes. Então não vamos exagerar como se eu o tivesse abandonado em uma situação perigosa. Agora que esclareci esses pontos, conto o que aconteceu desde que publiquei aqui. Antes de tudo, obrigada por todas as suas sugestões. Me sinto muito validada ao saber que tenho razão em me sentir ofendida e irritada pelo que meu marido disse. Vou tirar um tempo separada dele e refletir sobre tudo. Sei que Ronald errou muito e que preciso, ou precisava, de um pedido de desculpas real antes de sequer considerar deixá-lo voltar para casa. O problema é que os amigos e familiares dele continuam me assediando com ligações e mensagens. O próprio Ronald tem me enviado mensagens horríveis que me machucaram muito, mas surpreendentemente Jéssica entrou em contato comigo ontem e disse que queria me ver e conversar comigo. Quero esclarecer que Jéssica tem ficado muito quieta em toda essa situação e não disse nada a favor nem contra ninguém. O marido dela também não. Enquanto o resto da família me assedia diariamente, eles têm ficado em completo silêncio. Não sei qual é a posição deles em tudo isso, mas suponho que descobrirei em breve. Por enquanto continuarei ignorando as mensagens de Ronald. Vou me reunir com Jéssica e ver o que ela tem a dizer. Sei que isso ainda não foi resolvido e provavelmente alguns ficarão decepcionados com esta atualização, mas prometo voltar com outra atualização depois de conversar com Jéssica. Atualização 2. Estou de volta com uma atualização porque ontem me reuni com minha cunhada. Alguns de vocês duvidavam se seria uma boa ideia me encontrar com Jéssica, mas acabou sendo. Não há necessidade de transformá-la na vilã ou de ficarem com raiva dela. Jéssica não apoia o modo de pensar de Ronald nem um pouco. Na verdade, a primeira coisa que ela fez ao se sentar comigo foi se desculpar pelo que aconteceu na festa. Ela me disse que estava chocada e horrorizada demais naquele momento para fazer algo a respeito. Jéssica nunca esperou que seu irmão fizesse comentários tão desagradáveis e nem sabia que ele pensava assim de mim e do meu trabalho. Ela sempre tinha visto Ronald me apoiar, então tudo isso a surpreendeu tanto quanto a mim. Como fui embora da festa quase imediatamente, ela não teve oportunidade de falar comigo e me pedir desculpas pela cena que seu irmão tinha causado. E como havia muita gente na festa, ela não quis gerar mais drama o tirando de lá imediatamente. Mas não dirigiu mais a palavra a ele o resto da noite. Ronald continuou bebendo e dizendo para qualquer um com quem conversava que eu estava ganhando dinheiro da pior maneira possível e que não tinha nenhum respeito pela minha profissão. Ele disse a todos que lamentava ter me apoiado a ser influenciadora e que se pudesse me obrigaria a fechar todas as minhas contas. Jéssica e o marido dela ouviram esses comentários e depois de algumas horas decidiram que já era o suficiente. Jéssica pediu que ele fosse para casa porque estava passando vergonha e o marido dela praticamente o expulsou da festa. Eles achavam que Ronald estava sendo um péssimo marido porque estava bêbado e fora de controle. Também presumiram que uma vez sóbrio ele se desculparia comigo e resolveria as coisas. Mas 2 dias depois encontraram Ronald e as coisas dele precisando de um lugar para ficar. Jéssica e o marido dela só o receberam a contragosto porque não sabiam o que mais fazer, mas quando Ronald furioso contou o que tinha acontecido, eles ficaram completamente horrorizados. Jéssica me contou que detonou o irmão com palavras dizendo que ele tinha sido um completo idiota, entre muitas outras coisas. Mas Ronald continuou se justificando e até teve a audácia de dizer a Jéssica que ela deveria se sentir lisonjeada porque ele acha que ela é a única realmente bem-sucedida e que ele queria que eu fosse como ela. Assista a história completa na rede vizinha pesquisando. Expulsei meu marido sanguessuga de casa depois que ele, ou aguarde 30 minutos para assistir a parte 3 aqui no perfil. Parte 3. Meu marido me compara com a minha cunhada porque ela tem um trabalho normal, mas enviei as coisas dele para a casa da irmã dele e desejei sorte para ele vivendo do dinheiro dela.
Jéssica me contou que detonou o irmão com palavras dizendo que ele tinha sido um completo idiota, entre muitas outras coisas. Mas Ronald continuou se justificando e até teve a audácia de dizer a Jéssica que ela deveria se sentir lisonjeada porque ele acha que ela é a única realmente bem-sucedida e que ele queria que eu fosse como ela. Jéssica, que é uma total defensora das mulheres, explodiu ao ouvir isso. Eles tiveram uma briga enorme e no final Jéssica disse que ele não podia ficar na casa dela porque ela não apoiava o comportamento dele. Ronald reclamou, mas acabou indo para a casa dos pais dele. Eu pensava que Ronald ainda estava na casa da irmã dele, mas na verdade ele está com os pais dele. Como era de se esperar, meus sogros estão do lado dele. Eles até tentaram convencer Jéssica a ficar contra mim. Disseram a ela que ela não deveria estar do meu lado porque a família dela é eles, e não eu. Também tentaram manipulá-la para me dizer que eu estava exagerando. Jéssica tentou fazer o irmão dela entender que ele estava errado, mas Ronald simplesmente se recusa a ver isso. Ela me mostrou as mensagens entre eles e ao lê-las é ainda pior do que eu já sabia. Depois de tudo que vi e ouvi sobre o que Ronald tem dito sobre mim, entendi algo muito claro. Não posso perdoá-lo. Me apaixonei por ele porque pensei que ele não me julgava por não ter educação universitária. Vou contar algo que nem meus seguidores sabem. Minha família era extremamente pobre e terminei o ensino médio em um abrigo. Sempre me senti mal comigo mesmo e me considerei um fracasso. Era uma grande insegurança minha. Quando minha carreira nas redes sociais decolou pela primeira vez, senti que valia alguma coisa. Então ouvir e ver todos esses comentários depreciativos do meu próprio marido é algo que dói muito. Depois de me reunir com Jéssica, acho que tenho a decisão definitiva do que fazer com meu marido. Não que eu já não estivesse pensando nisso, mas isso é o último prego no caixão, como se diz. Quero o divórcio. Também vou me inscrever em terapia porque está claro que vou precisar de ajuda para isso e para outras coisas da minha vida. Não vou deixar que minha fraqueza e insegurança me destruam outra vez. Estas foram as piores semanas da minha vida, mas me sinto em paz agora que tomei uma decisão. Se vocês não concordam com a minha decisão, sinto muito, mas não vou mudar de ideia. Estou farta de tentar me justificar. Estou farta de aguentar comentários cruéis da pessoa que deveria me apoiar. Se Ronald me considera tão insignificante e acha que sou uma vergonha, então que procure outra pessoa. E para quem acha que eu deveria fazer terapia de casal ou algo do tipo, já é tarde para isso. Isso poderia ter funcionado depois da festa se ele tivesse se desculpado, mas ele me ameaçou e continuou falando mal de mim, então acabou essa possibilidade. Atualização 3. Eu realmente não esperava que vocês ficassem tão ligados no que está acontecendo na minha vida. Parece que está mais viral do que os conteúdos que eu crio. Estive debatendo se deveria publicar uma atualização ou não porque pensei que vocês não se interessariam mais, mas as pessoas não se cansam de fofoca e querem saber mais. Alguns porque só gostam de fofoca. E não vejo problema nisso, mas outros porque se preocupam comigo. Então decidi vir aqui e fazer uma atualização só para que parem de se preocupar comigo. Como já disse, decidi me divorciar. Pensei bem nas coisas e entendi que não havia como voltar atrás depois de toda essa loucura. Ronald me desrespeitou de uma forma incrível, me ameaçou e disse algumas coisas horríveis para a irmã dele. Fiz mais do que o suficiente por ele, mas ele me pagou com insultos e desprezo. O amor que eu sentia por Ronald não desapareceu, mas foi se diluindo. Acho que eu só estava me agarrando às lembranças do que fomos. Tivemos bons momentos juntos, sim, mas as coisas mudaram e era hora de seguir em frente. Dei entrada no pedido de divórcio e pouco depois Ronald recebeu os papéis. O realmente interessante é o que aconteceu depois. Assim que os papéis foram entregues a ele me ligou completamente em pânico e implorou para nos vermos. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teríamos que conversar sobre o divórcio, então concordei em me encontrar com ele para conversar. Ronald estava visivelmente alterado e muito nervoso. Suponho que ele nunca pensou que eu realmente o deixaria pelo que ele fez. Ele se mostrou profundamente arrependido e finalmente pediu desculpas por tudo o que fez. Ele me explicou o que se passava na cabeça dele quando fez aquele discurso na festa da Jéssica. Acontece que ele estava se sentindo emasculado porque eu tinha assumido todas as despesas da casa. Ele sabia que sozinho não poderia nos dar o nível de vida que tínhamos devido às suas dívidas. Também tínhamos cometido o erro de assumir as dívidas dos pais dele quando eles insistiram porque ele achava que poderia lidar com isso com um pouco da minha ajuda. Ele subestimou gravemente a situação e no final mais de 70% da renda dele estava destinada ao pagamento de dívidas. Ele começou a sentir ressentimento por mim, porque apesar de não ter um diploma universitário eu ganhava mais do que ele. Ele também caiu na armadilha dos podcasts tóxicos que começaram a encher a cabeça dele de ideias estranhas. Daí vieram os comentários dele sobre eu me vender na internet. Ele me explicou tudo isso e continuou pedindo desculpas. Ele até me ofereceu para fazer terapia e consertar as coisas pelo bem do nosso relacionamento. Houve muitas lágrimas, mas no final eu disse que não havia volta atrás. Ele poderia ter falado comigo sobre suas inseguranças e ter procurado ajuda antes. Ele poderia ter reconhecido o erro dele depois da festa e ter me pedido perdão. Se ele tivesse feito tudo isso talvez ainda tivesse uma chance, mas não fez. Quando ele percebeu o que tinha feito eu já estava completamente exausta. Deixei claro para ele que não poderia ficar com ele de novo. Conversamos sobre tudo isso, e embora Ronald ainda pedisse outra chance, ele me garantiu que não criaria obstáculos para o divórcio. Ele também pediu desculpas pelas ações da família dele. Aparentemente o pai dele se sentiu culpado e tinha medo de que Ronald parasse de pagar as dívidas dele se eu o cortasse economicamente. Eles não queriam irritá-lo ficando do meu lado, mas também não queriam que eu me afastasse definitivamente. Por isso acharam que o melhor era tentar me convencer de que eu estava exagerando e de que eu deveria ser uma boa esposa. Desde então recebi muitas mensagens dos meus sogros, mas as ignorei. Percebi que eles não são pessoas que valem a pena, e como
estou me divorciando de qualquer forma, não terei mais nada a ver com eles. Ronald continua esperando que eu o perdoe e volte com ele, mas o divórcio continua em andamento. Vou fazê-lo assinar um documento para garantir que ele não venda nossa história na internet. Não quero que meus seguidores sejam expostos a todo esse drama. Já chega o ódio desnecessário que recebi aqui, apesar de ter permanecido anônima. Pretendo cortar todo o contato com Ronald e o círculo dele o mais rápido possível. Continuarei sendo amiga da Jéssica e do marido dela porque eles não têm nada a ver com isso e eu realmente os aprecio. Então, é tudo o que tenho para contar a vocês. Ronald agora está preocupado com a forma como pagará as dívidas dele ao advogado e as próprias despesas enquanto o divórcio continua. Eu, por outro lado, agora estou livre do fardo em que Ronald estava se tornando para mim. Admito que às vezes ainda sinto falta dele, mas prefiro ficar sozinha a ficar com um homem que não me respeita nem me valoriza. Atualização 4. Quero fazer uma última atualização para vocês porque me perguntaram mais coisas e para contar como foi o divórcio. Uma pergunta que se repetia muito era sobre as mensagens que minha cunhada, ou ex-cunhada, sei lá, me mostrou. Eu tinha minhas dúvidas sobre compartilhá-las porque eram bastante ofensivas, mas também porque teria que editá-las para que não revelassem informações pessoais. Escolhi duas para contar a vocês e espero que isso esclareça o assunto para que eu não precise fazer outra atualização. Em uma das mensagens Ronald dizia que eu era burra e que estava com ciúmes de não ter conseguido uma carreira profissional como minha cunhada. Segundo ele, por isso eu tinha que me mostrar nas redes sociais para que alguns homens me dessem dinheiro. Quero esclarecer que meu conteúdo não é direcionado especificamente para homens, embora eles possam consumi-lo se quiserem. Se alguns dos meus clientes são homens, não é em troca de algo íntimo como ele pensa, eles compram meus produtos porque querem e podem ser para eles algo raro, ou para suas parceiras, irmãs ou sobrinhas. A segunda mensagem era sobre dinheiro. Para ele, além de fazer o que ele disse que eu fazia, eu também não gastava o dinheiro como ele queria. Talvez seja por causa da minha infância, ou simplesmente porque sou responsável com o meu dinheiro, mas eu não gasto mais do que o necessário e gosto de economizar. Acho que se meu marido tivesse cumprido as ameaças dele teria sido útil ter dinheiro economizado. Embora também pudesse ter sido uma boa publicidade e eu ter ganho mais dinheiro, mas não quero descobrir. Mesmo assim, meu marido achava que enquanto ele sofria pagando as dívidas dele e dos pais dele eu não estava facilitando a vida dele. Em poucas palavras, ele queria que eu o ajudasse também com as dívidas dele. No entanto, eu já estava fazendo bastante ao pagar todas as outras despesas. Não é minha culpa que os pais deles estivessem tão endividados. E falando em dívidas porque sei que é uma das coisas que vocês perguntaram, vou detalhar as duas grandes dívidas que meu ex-marido tinha. Uma era a dívida da faculdade, mas a mais pesada era a dos pais dele. Eles compraram uma casa, mas a mãe dele perdeu o emprego e teve dificuldade em conseguir outro. Enquanto isso, meu sogro teve que mudar de emprego e também não ganhava tanto quanto antes. Agora eles têm uma dívida bem grande com o banco. Eles poderiam ter vendido a casa e comprado algo menor, que é o que vão acabar fazendo no final das contas, mas meu ex-marido achava que era forma de retribuir por eles terem criado ele. Não vou opinar sobre isso porque são os pais dele, mas essas são as duas grandes dívidas dele. Agora, isso é importante para o divórcio, porque chegamos a um acordo muito bom, pelo menos para mim. Meu ex-marido queria dividir os bens em 50%, mas meu advogado disse que não porque durante o nosso casamento eu estava pagando a maior parte das despesas comuns, aluguel, carro, comida, contas, etc. E eu tinha provas. Fiz uma proposta para ele. Ele poderia me processar pelos 50% dos bens, ou aceitar que cada um ficasse com o que era seu após o divórcio. A razão pela qual ele aceitou é que eu pretendia recuperar o que era meu após o divórcio através de um processo por ameaças e uma denúncia policial, mas em vez disso ele aceitou essa proposta e assinou um acordo em que não pode falar de mim, especialmente se isso afetar meus negócios, a menos que ele queira pagar uma quantia exagerada de dinheiro. Dependendo do que ele disser e de como isso afetar meu trabalho, a multa pode chegar a 500 mil. Eu, por minha vez, também não posso processá-lo ou fazer uma denúncia por suas ameaças. Sei que alguns queriam que eu fizesse isso, mas eu não ia arriscar afetar meu trabalho por causa disso. Por isso considero que meu estilo de vida e minha renda se mantiveram após esse casamento, e isso é o que realmente me importa. Meu ex-marido pode optar por continuar pagando a dívida dos pais dele, mas segundo o que ele disse em uma das últimas reuniões de negociação, e cito: "Você sabe que esse acordo fará meus pais perderem a casa. Não é minha responsabilidade pagar por isso e eu não ia dar mais do meu dinheiro após o divórcio. Ele optou por menosprezar o que eu fazia, mas ao mesmo tempo, graças ao meu trabalho, ele podia destinar o dinheiro dele para o que quisesse." Edição. Minha ex-cunhada me disse que os pais dela estão vendendo a casa e que a relação com Ronald não é das melhores por causa disso. Nunca tinha visto um caso de pais mimados, sempre achei que era o contrário, mas eles se acostumaram com o dinheiro do meu ex-marido e agora estão deixando isso claro para ele.